As Aventuras de Sherlock Holmes, obra do autor inglês Arthur Conan Doyle, parte 3. Holmes saíra quase às 21 horas e eu não fazia a mínima ideia de quando voltaria, mas continuei imperturbavelmente folheando as páginas de V de Bohème, de Henry Murger. Soaram, enfim, as 22 horas e ouvi os passos rápidos da criada a caminho da cama. Às 23 horas, as passadas mais solenes da senhoria atravessaram o corredor rumo a destino idêntico. Era quase meia-noite, quando ouvi o ruído seco da chave de Holmes girando na fechadura. Assim que entrou, vi no seu rosto que ele não se saíra bem. Divertimento e decepção pareciam debater-se para ver quem levava melhor, e vencendo o primeiro, ele explodiu numa gargalhada estrondosa e jovial. Olha, por nada no mundo eu gostaria que o pessoal da Scotland Yard soubesse o que houve hoje, exclamou Holmes, deixando-se cair na poltrona. Já zombei tanto deles que nunca mais eles esqueceriam meu fracasso desta noite, mas posso rir agora porque, a longo prazo, eu é que levarei a melhor. Afinal, Holmes, o que aconteceu? Perguntei. Oh, não me importo de contar uma história contra mim mesmo. Aquela criatura não tinha andado muito quando começou a cochear, ainda mais e dar todos os sinais de estar com os pés doloridos. Parou um pouco depois e fez sinal para uma carruagem que passava. Consegui aproximar-me o suficiente para ouvir o endereço, mas nem precisaria ficar tão ansioso, porque ela o anunciou numa voz suficientemente alta para ser ouvida do outro lado da rua. Leve-me a Duncan Street, número 13, em Holt Street, cocheiro. Pensei que tudo aquilo começava a parecer autêntico e, vendo-a entrar em segurança na carruagem, encarapitei-me na traseira. Todo detetive deveria ser perito nesta arte. Bem, lá fomos nos sacolejando, sem parar uma só vez, até chegarmos à rua em questão. Pulei para o chão antes de chegarmos à porta e fiz o resto do trajeto a pé, caminhando tranquilamente. Vi a carruagem parar. O cocheiro saltou da boleia, abriu a porta e ficou parado, esperando. Mas ninguém saiu lá de dentro. Quando me aproximei, o cocheiro vasculhava freneticamente o veículo vazio, enquanto soltava o mais selecionado repertório de praga que jamais ouvi na vida. Não havia o menor sinal de sua passageira e, se não me engano, ele ainda levará muito tempo para receber o pagamento pela corrida. Pedindo informações no número 13, ficamos sabendo que a casa pertencia a um respeitável forrador de paredes chamado Kewitsky e que ali não conheciam ninguém com os sobrenomes Sawyer ou Dennis. Está querendo dizer que aquela velha fraca e capenga foi capaz de saltar da carruagem em movimento sem que você ou o cocheiro assim vissem? Perguntei perplexo. Velha é uma ova, replicou Sherlock Holmes com rapidez. Nós é que bancamos duas velhas tolas. Devia ser um homem novo, além de ágil e excelente ator. Um disfarce perfeito. Sem dúvida, percebeu que era seguido e apelou para esse truque, a fim de despistar-me. Isso indica que o homem que procuramos não é tão solitário como imaginei, porque tem amigos prontos a arriscar-se por ele. Bem, doutor, vejo que parece esgotado. Se quer um conselho, vá dormir. Eu me sentia realmente cansado e aceitei o conselho de Holmes. Deixei Holmes sentado diante da lareira e já tarde da noite ouvi os gemidos sufocados e melancólicos de seu violino, indicando que ele ainda analisava o estranho problema que se dispusera a resolver. Tobias Gregson mostra o que pode fazer. No dia seguinte, os jornais estavam cheios daquilo o que chamavam de O Mistério de Brixton. Cada um deles fazia um longo relato do caso e alguns acrescentavam comentários. Havia neles alguns detalhes que eu não conhecia. Em meu álbum de recortes ainda guardo vários deles e também registros relativos ao caso.
Aqui vai um resumo de alguns. O Daily Telegraph observava que, na história do crime, raramente se vira uma tragédia com características mais estranhas. O nome alemão da vítima, a aparente ausência de outros motivos e a sinistra inscrição na parede, tudo parecia indicar que o homicídio fora perpetrado por refugiados políticos e revolucionários. Os socialistas tinham várias ramificações na América e, sem dúvida, o morto infringira suas leis não escritas e fora então rastreado por eles. Após alusões superficiais ao Wegmerit, a água tofana, aos carbonários, a Marquesa de Brinvilliers, a teoria de Darwin, aos princípios de Malthus e aos assassinatos de Ratcliffe e Wilgway, o artigo terminava admoestando o governo e defendendo uma vigilância mais severa dos estrangeiros na Inglaterra. O Standard comentava o fato de que violências desse tipo costumavam ocorrer quando os liberais estavam no governo. Eram resultado da inquietação popular e do decorrente enfraquecimento da autoridade em geral. O morto era um cidadão americano que estava na metrópole havia algumas semanas. Hospedava-se na pensão de Madame Champeter, na Torquay Terrace, em Camberville. Em suas viagens, era acompanhado por Joseph Stangerson, seu secretário particular. Os dois haviam se despedido da dona da pensão na terça-feira, dia 4 deste mês, partindo para Euston Station, onde tomariam o expresso de Liverpool. Depois disso, tinham sido vistos na plataforma da estação. Nada mais se soubera deles, até que o corpo do Dr. Drebber foi encontrado em uma casa vazia da Brixton Road, a muitos quilômetros de distância de Euston. Como chegar até lá ou de que maneira encontrar seu trágico destino eram circunstâncias ainda envoltas em mistério. Nada se sabia ainda sobre o paradeiro de Stangerson. Foi com prazer que soubemos, continuava o jornal, que os senhores Lestrade e Gregson, da Scotland Yard, estão encarregados das investigações e, antecipadamente, estamos certos de que policiais tão competentes resolverão prontamente o caso. O Daily News observava que, sem dúvida, tratava-se de um crime político. O despotismo dos governos continentais e o ódio que votavam ao liberalismo tinham feito com que se refugiasse na Inglaterra um grande número de homens que poderiam se tornar excelentes cidadãos se não estivessem amargurados pelas lembranças dos sofrimentos vividos. Entre estes homens vigorava um rígido código de honra, e qualquer infração ao mesmo era punida com morte. Era preciso fazer todos os esforços para encontrar Stangerson, o secretário, a fim de que ele confirmasse detalhes sobre os hábitos da vítima. Já fora dado um grande passo com a descoberta do endereço da casa onde ele se hospedara, isso devido inteiramente à sagacidade e à determinação do Dr. Gregson da Scotland Yard. Eu e Sherlock Holmes lemos essas notícias durante o breakfast e ele pareceu divertir-se bastante com o que lia. Como eu lhe disse, Watson, Lestrade e Gregson é que ficariam com os méritos, houvesse o que houvesse. Isso depende de como tudo terminará, afirmei. Oh, meu amigo Watson, que diferença faz? Se o homem for agarrado, será graças aos esforços desses dois excelentes policiais. Se o homem escapar, será apesar dos seus esforços. É cara, eu ganho, e coroa você perde. O que quer que eles façam, serão sempre admirados. Holmes, afinal, o que significa isso? Exclamei, porque naquele instante chegou até nós um ruído confuso de muitos passos no corredor e na escada, em meio às expressões de desagrado por parte da Nossa Senhoria. É devido a Baker Street, É a divisão da Baker Street, da Força Policial dos Detetives, disse Sherlock Holmes com seriedade. Mas ele acabara de falar e rompeu em nossa sala uma meia dúzia dos moleques mais sujos e andrajosos que já vi na minha vida. Atenção! Gritou Holmes em voz de comando.
Os 6 garotos esfarrapados perfilaram-se como várias estatuetas grotescas. Daqui por diante, vocês mandarão apenas Wiggs trazer notícias, enquanto o resto ficará esperando na rua. E então, Wiggs, descobriram algo? Perguntou Holmes. Não, senhor, respondeu um dos garotos. Era mais ou menos o que eu esperava. Continuem trabalhando até descobrir. Aqui está o pagamento, disse meu companheiro, entregando um xelim a cada um deles. Podem ir e agora, da próxima vez, tragam melhores notícias. Fez um gesto com a mão e eles desceram correndo pela escada como ratos. Logo depois, ouvimos suas vozes agudas soando já na rua. Um só desses pequenos mendigos rende mais que uma dúzia de agentes da força, observou Holmes. A simples presença de alguém que pode ser um policial é suficiente para selar os lábios de muita gente. Mas essa garotada tem trânsito livre e ouve tudo. São de uma vivacidade incomum. Falta-lhes apenas organização. Entregou-os para o caso da Brixton Road? Perguntei a Holmes. Exatamente. Há um ponto que preciso verificar. É apenas questão de tempo, aliás. Olá! Finalmente vamos ter novidades. Lá vem Gregson descendo a rua, com a beatitude estampada na face. Vem direto para cá, tenho certeza. Isso mesmo. Está parado e... aí está ele. Houve um violento toque da sineta e, em questão de segundos, o detetive louro subia a escada, 3 degraus de cada vez, até irromper em nossa sala de estar. Meu caro amigo, dê-me os parabéns, exclamou Gregson, sacudindo a mão inerte de Holmes. Consegui tomar todo esse caso claro como o dia. Uma sombra de ansiedade pareceu cobrir o rosto expressivo de meu companheiro. Quer dizer que já estão na pista certa? Perguntou Holmes. Na pista certa? Como? Se já temos o homem atrás das grades. Quem é ele? Perguntou Holmes. Arthur Charpentier, subtenente da Marinha de Sua Majestade, disse Gregson, pomposamente esfregando as mãos gordas e estufando o peito. Sherlock Holmes deu um suspiro de alívio e relaxou sorridente. Sente-se e aceite um desses charutos, convidou Holmes. Estamos ansiosos para saber como se saiu. Não me falaria mal nenhum, respondeu o detetive. Não me faria mal nenhum sentar e relaxar, respondeu o detetive. Os tremendos esforços desses 2 últimos dias me deixaram exausto. Não foi tanto o esforço físico, compreenda, mas a tensão mental é muito desgastante, disse Gregson, se sentando e recusando o charuto que Holmes lhe oferecia. Sabe bem o que isso significa, Sherlock Holmes, já que nós dois trabalhamos com o cérebro. Suas palavras muito me honram, disse Sherlock Holmes gravemente. Agora, conte-nos como chegou a um resultado tão gratificante. O detetive acomodou-se na poltrona e, com ar complacente, passou a narrar tudo a mim e a Holmes, o que ocorrera nos últimos dias. O mais engraçado, disse Gregson, é que Lestrade, sempre se julgando tão esperto, seguiu a pista errada. Anda atrás do secretário Stangerson, que tem tanto a ver com o caso quanto um bebê por nascer. Certamente a essa altura já deve tê-lo agarrado. A ideia o divertia tanto que ele começou a rir até ficar sufocado. E como conseguiu sua pista? Perguntou Holmes. Contarei tudo, mas, naturalmente, Dr. Watson, isso significa estritamente entre nós. A primeira dificuldade que enfrentamos foi descobrir os antecedentes desse americano. Outros teriam esperado que houvesse uma resposta a seus anúncios nos jornais ou que alguém se adiantasse, prestando informações voluntariamente. Mas não é assim que Tobias Gregson costuma trabalhar. Lembre-se da cartola que estava ao lado do morto, Holmes? Sem dúvida, respondeu Holmes. Fabricação de um Joel Woodward e Sons da Camber Road 1109. A euforia de Gregson murchou. Pensei que não tivesse percebido o detalhe, disse o Sr.
A primeira dificuldade que enfrentamos, disse Gregson, foi descobrir os antecedentes desse americano. Outros teriam esperado que houvesse uma resposta a seus anúncios nos jornais, ou que alguém se adiantasse, prestando informações voluntariamente. Mas não é assim que eu, Tobias Gregson, costuma trabalhar. Lembra-se da cartola que estava ao lado do morto, Holmes? Sem dúvida, respondeu Holmes. Fabricação de John Underwood e Sons, da Camberwell Road, 1009. A euforia de Gregson murchou. Pensei que não tivesse percebido o detalhe, disse ele. O senhor esteve lá? Não, respondeu Holmes. Ah, exclamou Gregson aliviado, pois nunca deveria deixar de passar uma oportunidade, por menor que seja, deveria ter estado lá para colher informações. Nada é pequeno para um grande cérebro, observou Holmes em tom sentencioso. Muito bem, disse Gregson. Procurei Underwood e perguntei-lhe se venderam uma cartola daquele tamanho e com aquelas características. Ele examinou seus livros e imediatamente encontrou o registro. A cartola fora vendida a um certo Sr. Dreber, que morava na pensão Charpentier, em Torquato Terrace. Foi assim que conseguiu o endereço dele. Esperto, muito esperto, murmurou Sherlock Holmes com um sorriso no canto dos lábios. Minha visita seguinte foi a Madame Charpentier, continuou o detetive. Encontrei-a muito pálida e ansiosa. Sua filha também estava na sala. Uma beleza de moça, acreditem. Tinha os olhos vermelhos e seus lábios tremiam quando falei com ela. Fiquei desconfiado ao reparar nesses detalhes. Deve saber muito bem o que sentimos, Sr. Sherlock Holmes, se farejamos a pista certa. Uma espécie de comichão nos nervos. Já soube da morte misteriosa de seu ex-hóspede, o Sr. Enoch J. Dreber, de Cleveland? Perguntei-lhe. A mãe assentiu, parecendo incapaz de pronunciar uma só palavra. A filha debulhou-se em lágrimas. Mais do que nunca tive certeza de que as duas sabiam algo sobre o assunto. A que horas o Sr. Dreber saiu de sua casa para pegar o trem? Perguntei-lhe. Às 20 horas, ela respondeu, engolindo em seco para acalmar a agitação. Seu secretário, o Sr. Stangerson, disse que havia 2 trens, um às 21h15 e o outro às 23 horas. Ele pretendia pegar o primeiro. E foi essa a última vez que o viu? O rosto da mulher sofreu uma terrível transformação ao ouvir a pergunta. Ela ficou completamente lívida. Só depois de alguns segundos é que ela conseguiu balbuciar uma única palavra. Foi. E assim mesmo, em voz rouca e estranha. Houve um silêncio durante algum tempo e então a filha começou a falar em voz clara e tranquila. De nada vale ficarmos com mentiras, mamãe, disse. Sejamos francas com este cavalheiro. Nós vimos o Sr. Drebe outra vez. Que Deus a perdoe, exclamou Madame Charpentier, erguendo as mãos e deixando-se afundar em uma poltrona. Você acaba de matar seu irmão. Arthur iria preferir que falássemos a verdade, respondeu a jovem com firmeza. Será melhor contarem tudo o que sabem, falei. As meias verdades são piores do que nenhuma verdade. Além disso, ignoram o que sabemos a respeito. Você será a única responsável por isso, Alice, exclamou a mãe. Em seguida, virando-se para mim, disse, vou contar-lhe o que sei, senhor. Não pense que minha agitação por causa de meu filho signifique qualquer receio de que ele tenha tomado parte nesse caso terrível. Sei que é completamente inocente. No entanto, tenho medo de que possa parecer implicado aos seus olhos e aos olhos dos demais da lei. Mas isso é absolutamente impossível. Seu caráter elevado, sua profissão e seus antecedentes jamais o permitiriam. No momento, senhora, o que de melhor tem a fazer é expor-me claramente os fatos, respondi. Se seu filho for inocente,
O que me disser não irá piorar em nada a situação dele. É melhor que nos deixe a sós, Alice, disse ela, e a filha retirou-se. Muito bem, senhor, continuou ela. Não era minha intenção contar-lhe tudo isso, mas já que a minha pobre filha tomou a iniciativa, não tenho outra saída. E, já que me decidi a falar, não omitirei nenhum detalhe. É a atitude mais sensata a fazer, respondi. O senhor Dreber ficou quase 3 semanas hospedado aqui. Ele e o seu secretário, o senhor Stangerson, estiveram viajando pelo continente. Notei uma etiqueta de Copenhague em cada uma de suas malas, indicando que essa cidade fora a sua última parada. O senhor Stangerson era quieto e retraído, exatamente o oposto do seu patrão. Lamento dizê-lo. Este tinha hábitos rudes e maneiras descorteses. Na própria noite de sua chegada ficou ainda pior ao embriagar-se e, para ser franca, depois do meio-dia dificilmente se poderia dizer que estava sóbrio. Sua maneira de lidar com as criadas era desagradavelmente livre e íntima demais. O pior é que ele, em pouco tempo, passou a tratar a minha filha da mesma forma, dirigindo-se a ela com modos descorteses. Por sorte, Alice ainda é inocente demais para compreender. Uma ocasião, ele chegou ao cúmulo de agarrá-la e abraçá-la, um insulto que levou seu próprio secretário a reprová-lo pela conduta indigna. E por que motivo suportou tudo isso? Perguntei. Imagino que possa livrar-se de seus hóspedes quando bem entender, Madame Charpentier. Ela enrubesceu ao ouvir a minha afirmação. Quem dera que eu o tivesse despedido no mesmo dia em que aqui chegou, disse ela. Mas cedi à tentação. Eles estavam pagando 1 libra de diária, cada um, isto é, 14 libras por semana, e estamos na temporada fraca. Sou viúva e tenho muitas despesas com meu filho na marinha e com a minha filha Alice. Fiz o que achei melhor, porque não queria perder aquele dinheiro. Entretanto, a última façanha do Sr. Dreber passou dos limites, e por causa disso pedi-lhe que fosse embora, e foi o motivo de sua saída daqui. E o que aconteceu depois? Senti o coração leve quando os vi indo embora. Justamente agora meu filho estava de folga, mas não lhe contei nada sobre o ocorrido com a irmã, porque ele tem gênio violento e é louco pela irmã. Quando fechei a porta atrás daqueles 2 homens, foi como se me tirassem um peso enorme dos ombros. Mas em menos de 1 hora, tocaram a sineta e fiquei sabendo que o Sr. Dreber voltara. Estava muito agitado e era evidente que havia passado da conta na bebida. Entrou na sala onde eu estava com a minha filha e fez um comentário confuso sobre ter perdido o trem. Virando-se para Alice na minha presença, propôs-lhe que fugisse com ele. Você é maior e legalmente pode agir como bem entender, disse ele à minha filha. Tenho dinheiro de sobra para gastar. Não ligue para sua velha mãe e venha comigo agora mesmo. Terá uma vida de rainha. A pobre Alice ficou tão amedrontada que quis fugir, mas ele a agarrou pelo pulso e obrigou-a a caminhar até a porta. Gritei e nessa hora Arthur entrou na sala. Nem sei dizer o que aconteceu em seguida. Ouvi xingamentos e o ruído confuso de uma briga. Estava aterrorizado demais para erguer a cabeça. Quando olhei, vi Arthur rindo junto à porta, segurando uma bengala. Não creio que o distinto cavalheiro volte a importunar-lhes, mãe, disse ele. Vou segui-lo para ver o que pretende. Com essas palavras, Arthur apanhou seu chapéu e saiu para a rua. Na manhã seguinte, ficamos sabendo da morte misteriosa do Sr. Dreber. Foi isso. Foram essas as declarações que ouvi de Madame Charpentier, entre muitas pausas e hesitações. Falava tão baixo às vezes que eu mal entendia as palavras. De qualquer modo, taquigrafei tudo o que me disse, a fim de evitar possibilidade de engano. Impressionante, disse Sherlock Holmes com um bocejo.
O que aconteceu em seguida? Quando Madame Charpentier terminou de falar, percebi que tudo girava em torno de uma só questão, continuou o detetive. Encarei-a fixamente de um modo que sempre dá resultado com as mulheres, e perguntei a que horas seu filho voltara para casa. Não sei, respondeu ela. Como não sabe? Ele tem a chave da porta da rua, não o vi chegar, disse ela. Então ele chegou depois que a senhora foi dormir? Perguntei-lhe. Sim. E quando foi isso? Fui para o quarto por volta das 23 horas. Quer dizer que seu filho ficou ausente pelo menos por 2 horas. Sim, sim, respondeu ela. Talvez 4 ou 5 horas? Sim. O que ele fez durante todo esse tempo? Ora, não sei, ela respondeu, empalidecendo tanto que até seus lábios perderam a cor. Evidentemente, depois disso, eu não tinha mais nada a fazer ali. Descobri onde estava o tenente Charpentier, convoquei 2 agentes para me acompanhar e efetuei a prisão. Quando toquei seu ombro, aconselhando-o a ir conosco sem reagir, ele replicou prontamente. Imagino que estejam me prendendo como suspeito pela morte daquele patife do Dreber. Como não havíamos falado nada sobre isso, suas palavras aumentaram ainda mais minhas suspeitas, Holmes. Sem dúvida, comentou Holmes. Ele ainda tinha consigo a pesada bengala que, segundo sua mãe, levava ao sair atrás de Débora. Praticamente é como um porrete de carvalho. Muito bem, qual é a sua teoria? Perguntou Holmes. Minha teoria é que ele seguiu Dreber até Brixton Road. Chegando lá, os dois tornaram a discutir e, durante a briga, Dreber deve ter recebido uma forte bengalada, talvez na boca do estômago, um golpe que o matou sem deixar marcas. Chovia tanto que não havia ninguém nos arredores, permitindo assim que Charpentier pudesse arrastar o corpo de sua vítima para a casa vazia. Quanto à vela, ao sangue, à inscrição na parede e à aliança, certamente foram artimanhas para despistar a polícia. Excelente! Exclamou Holmes em tom encorajador. Francamente, está progredindo, Gregson. Você ainda será um excelente policial. Sem querer me gabar, acho que me saí bem e já sou um excelente policial, respondeu o detetive Gregson com orgulho. O tenente prestou um depoimento espontâneo, declarando que, após seguir Dreber por algum tempo, este o percebeu e tomou então um cabriolé para livrar-se dele. Quando voltava para casa, encontrou um antigo colega de bordo com quem fez uma longa caminhada. Ao lhe perguntarem onde morava esse antigo colega, ele não conseguiu dar uma resposta satisfatória. Creio que tudo se encaixa singularmente bem, Holmes. O que me diverte é pensar que Lestrade anda atrás de uma pista falsa. Quase posso garantir que não conseguirá grande coisa. Ora, mas era só o que faltava. Aí está ele, em carne e osso, vejam. Era realmente Lestrade, que subia a escada enquanto conversávamos e agora entrava na sala. Entrando, sua segurança, a desenvoltura dos trajes e da aparência havia desaparecido. Agora seu rosto tinha uma expressão perturbada, as roupas sujas e amarrotadas. Evidentemente, viera com a intenção de consultar Sherlock Holmes, mas ficara desconcertado ao encontrar seu colega de trabalho ali. Parou no meio da sala, mexendo nervosamente no chapéu, sem saber o que falar ou fazer. Este é um dos casos mais extraordinários e mais incompreensíveis que já vi, disse por fim Lestrade. Oh, acha mesmo, Sr. Lestrade? Exclamou seu companheiro Gregson, triunfante. Imaginei que chegaria a essa conclusão. Conseguiu encontrar o secretário? Imaginei que chegaria a essa conclusão. Conseguiu encontrar o secretário, o Sr. Joseph Stangerson? Perguntou-lhe Gregson. O secretário, o Sr. Joseph Stangerson, foi assassinado no Hotel Holiday por volta das 6 horas dessa manhã, disse Lestrade numa voz grave. As informações trazidas por Lestrade
era tão grave e inesperada que, nos primeiros momentos, ficamos os três estatelados. Gregson levantou-se bruscamente e engoliu o resto da água que tomava. Quanto a mim, fiquei olhando em silêncio para Sherlock Holmes, que tinha os lábios apertados e as sobrancelhas franzidas. Stangerson também, murmurou. A trama está complicada. Já estava bem complicada antes, grunhiu Lestrade, puxando uma cadeira. Parece que interrompi uma espécie de conselho de guerra. Tem certeza do que nos contou? Gaguejou Gregson. Estou vindo do quarto dele, replicou Lestrade. Fui o primeiro a ser informado do ocorrido. Estávamos ouvindo a opinião de Gregson sobre o assunto, comentou Holmes. Poderia contar-nos o que viu e fez, Lestrade? Quanto a isso, não faço objeções, respondeu Lestrade sentando-se. Confesso francamente que, para mim, Stangerson estava implicado na morte de Drebber, mas esse último acontecimento mostrou que estava completamente enganado. Dominado por uma única ideia, procurei descobrir o que tinha sido feito do secretário. Os dois haviam sido vistos juntos na Houston Station por volta das 20h30 do dia 3. Às 2 da madrugada, o corpo de Drebber foi encontrado na Brixton Road. Meu problema era descobrir o que Stangerson fizera entre as 20h30 e a hora do crime, e também o que fez depois disso. Passei um telegrama para Liverpool, fornecendo uma descrição do homem e alertando para que vigiassem os navios americanos. Então comecei a trabalhar, visitando todos os hotéis e pensões existentes nos arredores da Houston. Eu achava que, se Drebber e o companheiro haviam se separado, a atitude mais natural de Stangerson seria procurar alojamento nas vizinhanças da estação e depois voltar lá na manhã seguinte. Era provável que os dois tivessem combinado com antecedências um ponto de encontro, ponderou Holmes. Exatamente, pensei toda a noite de ontem investigando, sem resultados positivos. Recomecei essa manhã bem cedo e, às 8 horas, cheguei ao Hotel Holiday, na Little George Street. Quando perguntei se um certo senhor Stangerson se hospedara lá, responderam imediatamente que sim. O senhor deve ser o cavalheiro que ele esperava, disseram. Há 2 dias que ele espera alguém. Onde está o senhor Stangerson no momento? Perguntei. No andar de cima, dormindo no seu quarto. Pediu que fosse acordado às 9 horas. Vou subir e falar com ele imediatamente, anunciei. Eu achava que, com os nervos abalados por minha presença inesperada, ele deixaria escapar alguma coisa. O engraxate do hotel prontificou-se a indicar-me o quarto. Ficava no 2º andar, depois de um pequeno corredor. Ele me mostrou a porta e já ia descer quando vi alguém. Ele me mostrou a porta e já ia descer quando vi algo que me deixou nauseado, a despeito de meus 20 anos de experiência policial. Por baixo daquela porta saía um pequeno filete de sangue que serpenteava pelo corredor e formava uma diminuta poça junto ao rodapé da parede fronteira. Minha exclamação involuntária fez o empregado voltar. Ele quase desmaiou quando viu o sangue. A porta estava trancada por dentro, mas nós dois a forçamos com os ombros e a arrombamos. A janela do quarto estava aberta e ao lado dela jazia o corpo de um homem sem camisa. Em camisa de dormir, formando um monte confuso. Estava morto e já fazia algum tempo, inclusive, porque tinha os membros rígidos e frios. Quando o viramos, o empregado imediatamente o identificou como o cavalheiro que alugara o quarto com o nome de Joseph Stangerson. A causa da morte era uma punhalada profunda no lado esquerdo que devia ter atingido o coração. E agora vem o detalhe mais estranho do caso. Podem imaginar o que havia acima do cadáver? Senti um arrepio na pele e um pressentimento de horror iminente, mesmo antes que Sherlock Holmes respondesse.
A palavra hash, escrita em letras de sangue, disse Sherlock Holmes. Como sabe? Exatamente isso, exclamou Lestrade em tom atemorizado e surpreso. Ficamos todos em silêncio por alguns momentos. Havia algo tão metódico e tão incompreensível nos atos do assassino desconhecido que acrescentava um tom ainda mais sinistro aos seus crimes. Meus nervos, sempre firmes no campo de batalha, estremeceram quando pensei nisso. O assassino foi visto, continuou Lestrade. Um leiteiro a caminho da leiteria, descia pelo beco que vem das estrebarias, nos fundos do hotel. Ele percebeu então que uma escada que sempre é deixada naquele local estava erguida até uma janela escancarada do segundo andar. Depois de passar por ela, olhou para trás e viu um homem descendo pela escada. Descia com tanta calma e tão publicamente que o rapaz achou que era algum carpinteiro ou encanador que trabalhava no hotel. Não lhe deu maior atenção e apenas pensou que ainda era muito cedo para o indivíduo estar já trabalhando. Teve a impressão de que o homem era alto, de rosto corado e vestia um comprido sobretudo marrom. Deve ter ficado no quarto durante algum tempo depois do assassinato, porque encontramos água manchada de sangue na bacia do lavatório, sinal de que tentou lavar as mãos, e marcas nos lençóis, onde ele limpou deliberadamente o seu punhal. Olhei para Holmes ao perceber que a descrição do assassino combinava exatamente com a que fora feita por ele. Entretanto, seu rosto não havia o menor sinal de alegria ou de satisfação. Não encontrou nada no quarto que pudesse fornecer uma pista para o assassino? Perguntou Holmes. Nada. Stangerson estava com a carteira de Drebber em seu bolso, mas parece que isso era normal, porque ele cuidava de todos os pagamentos de seu patrão. Continha 80 e poucas libras e nada tinha sido retirado. Fossem quais fossem os motivos desse crime tão extraordinário, é evidente que o roubo não estava entre eles. Não encontrei papéis ou anotações nos bolsos da vítima, a não ser um telegrama de um mês atrás enviado de Cleveland e contendo as palavras JH está na Europa. Não havia nome do remetente. Não havia mais nada? Perguntou Holmes. Nada que fosse importante. Um romance que o homem lia para ajudá-lo a dormir estava caído na cama e, em uma cadeira ao lado, seu cachimbo. Havia um copo de água na mesa e no peitoril da janela uma caixinha redonda de unguento contendo 2 pílulas. Sherlock Holmes levantou-se de repente da cadeira com uma exclamação de alegria. O último elo! Exclamou exultante. Meu caso está completo. Os 2 detetives o fitaram com espanto. Tenho agora nas mãos todos os fios que formavam esse emaranhado, disse Sherlock Holmes confiante. É claro que ainda faltam alguns detalhes, mas tenho certeza de todos os fatos principais desde que Drebber se separou de Stangerson na estação até a descoberta do cadáver deste. É como se tivesse visto tudo com meus próprios olhos. Darei aos senhores uma prova do que sei. Recolheu essas pílulas, Lestrade? Perguntou Holmes. Estão aqui comigo, disse Lestrade, tirando do bolso uma caixinha branca. Fiquei com elas, com a carteira e o telegrama, com a intenção de guardá-los em um lugar seguro no posto policial. Foi por mero acaso que apanhei as pílulas, porque, com franqueza, não lhes dei nenhuma importância. Deixe-me vê-las, pediu Sherlock Holmes. Muito bem, Watson, disse Holmes virando-se para mim. Você acha que são pílulas comuns? Não eram, evidentemente. Tinham uma cor cinza pérola. Eram pequeninas, redondas e quase transparentes, vistas contra a luz. Ao julgar por sua leveza e transparência, eu diria que são solúveis na água, falei. Exatamente, afirmou Holmes. E agora, por favor, quer descer e trazer aquele pobre gatinho que está adoentado há tempos e próximo já da morte, segundo a dona do hotel?
Watson, se lembra que, ainda ontem, a senhora do hotel pediu para você acabar com o sofrimento do pobre? Fui até o andar de baixo e peguei o pequeno gato que estava próximo já da morte e tornei a subir a escada com o animal nos braços. O bichinho respirava com extrema dificuldade e os olhos mortiços indicavam que seu fim estava próximo. Na verdade, o focinho esbranquiçado era um sinal de que já ultrapassara o período normal de existência de um gato. Coloquei sobre uma almofada em cima do tapete. Agora, cortarei uma dessas pílulas em duas partes, disse Holmes em voz alta, tirando o canivete do bolso e passando das palavras à ação. Uma metade ficará na caixa para finalidades futuras. Colocarei a outra metade neste copo de vinho, no qual há uma colher de chá de água. Podem notar que nosso caro doutor tem razão. Ela se dissolve rapidamente. Isto posto, pode ser muito interessante, disse Lestrade num tom ofendido de quem acha que está sendo ridicularizado. Entretanto, não posso imaginar o que isso tem a ver com a morte do Sr. Joseph Stangerson. Calma, meu amigo Lestrade, calma, disse Holmes. Mais algum tempo e verá que isso tem tudo a ver com o caso. Agora acrescentarei um pouco de leite para melhorar o gosto da mistura. Veremos que o gato a beberá sem demora. Enquanto falava, despejou o conteúdo do copo de vinho em um pires e o colocou direto. Enquanto falávamos, despejou o conteúdo em um pires e o colocou diante do gato, que o lambeu rapidamente até deixá-lo seco. A seriedade com que Holmes agia nos deixara tão impressionados que ficamos calados, observando atentamente o animal à espera de algum efeito extraordinário. Mas nada aconteceu. O gato continuou deitado na almofada, ainda respirando com extrema dificuldade, mas nem melhor nem pior do que antes de beber a mistura. Holmes tirara o relógio e, Holmes tirara o relógio. Como os minutos passavam sem qualquer resultado, surgiu em seu rosto uma expressão de profundo aborrecimento e desapontamento. Ele mordeu os lábios, tamborilou com os dedos na superfície da mesa e exibiu vários outros sinais de impaciência. Sua emoção era tão evidente que lamentei sinceramente por ele, enquanto os dois detetives sorriam com ironia, parecendo super satisfeitos com o dilema em que Holmes se encontrava. Não pode ser coincidência, exclamou, levantando-se bruscamente da cadeira e começando a andar pela sala com passos nervosos. É impossível que fosse apenas uma coincidência. As mesmas pílulas de que suspeitei no caso de Drebber acabaram sendo encontradas após a morte de Stangerson. No entanto, são inócuas. O que significaria isso? É claro que toda a cadeia do meu raciocínio não pode ser falsa. Seria impossível. No entanto, esse gato moribundo nem ao menos piorou. Ah, é isso, já sei. Com um grito de pura alegria, ele correu para a caixinha. Daí cortou a outra pílula ao meio. Dissolveu, fez o mesmo processo, misturou ao leite e ofereceu ao gato. A língua do pobre animal pareceu apenas tocar na mistura e, imediatamente, uma forte convulsão estremeceu-lhe os membros. Em seguida, o gato ficou rígido e sem vida, como que fulminado por um raio. Sherlock Holmes soltou um profundo suspiro e enxugou. Eu deveria ser mais confiante, falou Holmes. A esta altura, devia saber que quando um fato parece opor-se a uma longa série de deduções, ele invariavelmente é capaz de fornecer alguma outra interpretação. Das duas pílulas dessa caixinha, uma era do mais terrível veneno e a outra era absolutamente inócua. Eu deveria saber mesmo antes de ver a caixa. Esta afirmação me pareceu tão surpreendente que mal pude acreditar que ele estava em seu juízo perfeito. Mas o gato morto era uma prova de que suas conjecturas tinham sido corretas. Pouco a pouco, a névoa que toldava a minha mente foi se dissipando e comecei a ter uma vaga remota percepção de toda a verdade.
Tudo isso lhes parece estranho porque, no início das investigações, não deram importância à única pista real que tinham diante dos olhos, continuou Holmes. Tive a sorte de perceber este fato, e tudo o que aconteceu desde então serviu apenas para confirmar a minha suposição original e, na realidade, foi a sequência lógica dessa hipótese. Por isso, as coisas que os deixaram perplexos e tornaram o caso mais obscuro serviram para esclarecer minhas dúvidas e reforçar minhas conclusões. É um erro confundir estranheza com mistério. Frequentemente, o crime mais comum é também o mais misterioso, porque não oferece nenhuma característica nova ou especial da qual se possa extrair outras deduções. Esse crime seria muito mais difícil de solucionar se a vítima simplesmente tivesse sido encontrada na rua, sem nenhuma das circunstâncias incomuns e sensacionais que o cercam, que o tornaram extraordinário. Os detalhes estranhos, longe de complicarem o caso, na verdade, tiveram o dom de torná-lo mais fácil. Gregson ouvira a peroração com visível impaciência e não se conteve mais. Escute aqui, Sr. Sherlock Holmes, disse ele. Estamos prontos a reconhecer que é um bom e inteligente detetive amador. Usa seus próprios métodos de trabalho, mas, no entanto, queremos algo além de simples teorização e de sermões. Agora, a questão é apanhar o culpado. Já expus meu caso e parece que eu estava enganado. Charpentier não poderia ser acusado do segundo crime. Lestrade foi atrás do seu homem, Stangerson, e parece que ele também estava enganado. O senhor soltou indícios que, aqui e ali, demonstrando saber mais do que nós, mas chegou a hora em que temos o direito de fazer-lhe uma pergunta direta a respeito do que sabe sobre este assunto. Pode dar-nos o nome do culpado? Sinto muito, mas acho que Gregson tem razão, Sr. Holmes, observou Lestrade. Nós dois tentamos e falhamos por várias vezes. Desde que estamos nessa sala, o senhor afirmou que dispõe de todas as evidências necessárias para a solução. Espero que não aguarde por mais tempo. Qualquer demora na captura do assassino poderia dar-lhe tempo de perpetrar novas atrocidades, comentou Lestrade. Mesmo pressionado por todos nós, Holmes continuava indeciso. Andava pela sala com a cabeça inclinada sobre o peito e a testa franzida, como costumava fazer quando estava perdido em seus pensamentos. Não haverá mais assassinatos, disse Holmes afinal, parando de repente. Quanto a isso, fiquem descansados. Perguntaram se sei o nome do assassino. É claro que sei, mas esse é um detalhe insignificante comparado à possibilidade de o agarrarmos. É o que espero fazer dentro em pouco. Tenho esperanças de consegui-lo com meus próprios expedientes, mas é algo que deve ser conduzido com sutileza, porque estamos lidando com um homem esperto e desesperado que, como já pude comprovar, conta com o apoio de outro tão inteligente quanto ele. Enquanto o criminoso achar que ninguém tem uma pista que o incrimine, existe alguma possibilidade de apanhar. Se ele tiver mais leve suspeita, trocará de nome e desaparecerá imediatamente entre os 4 milhões de habitantes dessa grande cidade. Sem querer ofendê-lo, devo dizer que considero esses homens muito mais sagazes que os agentes da lei, e por isso que não pedi ajuda oficial. Se eu fracassar, é que levarei toda a culpa por essa omissão, mas estou preparado para isso. Por enquanto, posso apenas prometer-lhes que entrarei imediatamente em contato com os senhores, desde que, com isso, não ponha os meus planos em risco. Gregson e Lestrade estavam longe de parecer satisfeitos com essa promessa ou com a alusão depreciativa à polícia. O primeiro ficou ruborizado até a raiz dos cabelos claros, enquanto os olhos do outro reluziam de curiosidade e ressentimento. Mas nenhum deles chegou a dizer coisa alguma, porque antes disso ouviu-se uma batida na porta e Wiggs, o líder dos garotos pedintes, uma figura mirrada e desagradável, entrou na sala. Com licença, senhor,
disse ele, tocando a testa onde se espalhavam mechas de cabelo. O cabriolé está esperando lá embaixo. Bom garoto, disse Holmes com suavidade. Por que não adotam esse modelo na Scotland Yard? Ele continuou tirando um par de algemas de aço de uma gaveta. Vejam como a mola funciona bem. Vejam-se em um instante. O modelo antigo é bastante bom, observou Lestrade. Se encontrarmos o homem, quero usá-lo. Muito bem, disse Holmes rindo. O cocheiro poderá ajudar-me com a minha bobagem. Peça a ele que suba, Wiggs. Bom garoto, disse Holmes com suavidade. Por que não adotam esse modelo na Scotland Yard? Ele continuou, tirando um par de algemas de aço de uma gaveta e mostrando aos dois detetives. Vejam como a mola funciona bem. Vejam-se em um instante. O modelo antigo é bastante bom, observou Lestrade. Se encontrarmos o homem que irá usá-lo. Muito bem, disse Holmes rindo. O cocheiro poderá ajudar-me com a minha bagagem. Peça a ele que suba, Wiggs. Fiquei surpreso ao ouvir meu companheiro falar como se estivesse prestes a viajar, porque não comentara nada comigo a esse respeito de alguma viagem. Havia uma pequena mala à vista. Ele a pegou e começou a afivelar-lhe as correias. Estava ocupado nisso quando o cocheiro entrou. Dê-me uma ajuda com essa fivela, cocheiro, disse Holmes, ficando de joelhos sobre a maleta e sem ao menos virar a cabeça. O homem aproximou-se com ar um tanto aborrecido e desafiador. Estendeu as mãos para ajudar Holmes. No mesmo instante, soou um estalito seco, um entrechoque metálico, e Sherlock Holmes ficou rapidamente de pé. Senhores, exclamou com os olhos brilhantes, quero apresentar-lhes o Sr. Jefferson Hope, o assassino de Enoch Drebber e de Joseph Stangerson. Toda a cena levara apenas um segundo. Havia sido tão rápida que eu nem chegara a entender direito o que estava acontecendo. Tinha uma viva recordação daquele momento, da expressão triunfante de Holmes e da euforia de sua voz, e também do rosto atônito e feroz do cocheiro ao fitar as algemas cintilantes que apareceram em seus pulsos como num passe de mágica. Durante 1 ou 2 segundos ficamos todos petrificados como um grupo de estátuas. Então, com um rugido de fúria, o prisioneiro livrou-se da mão de Holmes e precipitou-se para a janela. Vidraças e caixilhos cederam à investida, mas antes que seu corpo transpusesse inteiramente a abertura, na tentativa de fuga, Gregson, Lestrade e Holmes saltaram sobre ele como cães de caça. O homem foi puxado de volta à sala, e então teve início uma luta terrível. Além de robusto, o homem estava enfurecido, que nós 4 fomos várias vezes atirados longe. O prisioneiro mostrava a força convulsiva de um homem durante um ataque epilético. Tinha o rosto e as mãos terrivelmente feridas pelos vidros, mas a perda de sangue não lhe diminuía a resistência. Foi somente quando Lestrade conseguiu agarrá-lo pelo lenço que tinha no pescoço, quase o estrangulando, que ele compreendeu a inutilidade de seus esforços. De qualquer modo, só nos sentimos mais seguros depois de amarrar-lhe não só os pés, mas também as mãos, que já estavam algemadas. Quando nos levantamos, estávamos cansados e arquejantes. Temos o seu cabriolé, disse Sherlock Holmes. Servirá para levá-lo a Scotland Yard. E agora, cavalheiros, chegamos ao fim do mistério, acrescentou Holmes com um sorriso cordial. Vocês podem fazer quantas perguntas quiserem, sem o risco de que eu me recuse a respondê-las, disse Holmes.